Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender sobre ângulo entre vetores. Então, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: sejam o e v vetores não nulos no espaço vetorial V, com o produto interno que está aqui. Definimos o ângulo alfa entre u e v como sendo o ângulo tal que o cosseno desse alfa vai ser igual ao produto interno entre u e v dividido pela norma de u vezes a norma de v. Antes de continuar aqui e ver como isso aqui faz sentido, eu vou pedir para você deixar o seu curtir e também para você inscrever-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. E se você quiser ajudar o professor que está lhe ajudando, faça um Pix. Na descrição do vídeo tem lá o link para você, tá bom? No momento que estou gravando essa videoaula, estamos indo rumo a 100 mil inscritos. Bom, vamos ver como é que faz sentido a gente pegar um espaço vetorial V genérico. Você vê que não é exatamente só o R2 e o R3 aqui. Tem um produto interno e isso aqui ser o ângulo, né, entre o que a gente já define como ângulo entre os vetores. Bom, a ideia aqui ela vem inspirada lá do R2 ou do R3. Por quê? Porque olha só, vamos imaginar que a gente tem aqui um triângulo, tá? Olha só, esse aqui é o triângulo. Digamos aqui V e aqui U, tá? Nós sabemos, quando a gente estudou operações com vetores, né? Pensando aqui dois vetores no R2, né? Mas podia ser no R3. E vamos imaginar o produto interno usual, né? Se a gente fecha aqui um paralelogramo, a gente viu que essa diagonal do paralelogramo, que começa aqui na origem, onde está compartilhando a origem dos dois vetores e vai até o final ali, essa diagonal representa a soma desses dois vetores. E a gente viu também que essa outra diagonal, que ela parte aqui do final desse vetor e vai para o final desse, é a subtração entre os vetores. A gente viu isso quando falou sobre operações com vetores. Então, usando essa regra, né, a gente sabe que isso daqui vai ser o nosso U menos V. E nós fechamos aqui um triângulo. Aí seja esse ângulo alfa aqui, ó, o ângulo, do ponto de vista geométrico, que a gente está acostumado, né, entre U e V. Bom, a gente pode aplicar aqui, já que nós vamos ter um triângulo, pegando aqui os vetores que representam esses lados, né, a gente pode usar uma coisa lá da geometria plana chamada lei dos cossenos. Se você não tiver muito bem treinado com isso, você faz uma pesquisinha sobre isso aí que você vai ver que você vai achar muita coisa. A lei dos cossenos diz o seguinte, ó. Você pega aquele ângulo que você tem no triângulo, ele está na frente de um determinado lado. Esse lado no qual está na frente desse triângulo, ele é de tal maneira que o comprimento dele, então o comprimento aqui a gente sabe que a gente pode ser calculado pela norma, o comprimento dele ao quadrado vai ser igual ao comprimento daqueles dois lados formando a soma, né, dos comprimentos dos lados que formam ali o triângulo. Então nós temos a norma de U quadrado mais a norma de V quadrado menos duas vezes o produto entre os comprimentos daqueles dois lados formando o ângulo e o cosseno do ângulo entre esses lados. Então o cosseno do alfa. Isso é chamada lei dos cossenos, é da geometria plana, tá? Então, aplicando isso daqui, considerando que aqui a gente está no R2 ou no R3, com produto interno usual, o que acontece? Bom, a gente sabe que uma norma ao quadrado, por definição, né, vai ser o produto interno daquele vetor que está lá dentro da norma por ele mesmo. Então, vai ser aqui, ó, a norma ao quadrado de U menos V, vai ser U menos V interno U menos V. Aí a mesma coisa aqui, ó, a norma de U ao quadrado vai ser U interno U. A norma de V ao quadrado vai ser V interno V. Menos duas vezes, aqui eu vou só repetir, ó, norma U, norma V, cosseno de alfa. Bom, aplicando regras de produto interno, que a gente definiu, né, quando a gente falou sobre os produtos internos, aqui a gente pode abrir esse produto interno da seguinte maneira, ó, como se fosse fazer uma distributiva aqui. Nós vamos ter U interno U, depois nós vamos ter menos U interno V, depois nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter menos V interno U e por último nós vamos ter mais V interno V. Então, usando as regras de produto interno que a gente viu em aulas passadas, dá pra gente poder quebrar isso aqui tudo dessa forma, tá? Então, é como eu falei, quase como se fosse uma distributiva aqui, ó. U foi com U, depois o U com menos V, depois o menos V com o U e o menos V com o menos V, tá? Bom, do lado de cá, só vou repetir. Produto interno de U com U, mais o produto interno de V com V, menos duas vezes a norma de U, norma de V, cosseno de alfa. Bom,
Olha aqui, a gente pode simplificar algumas coisas. Em produto interno de U com U, a gente pode simplificar com produto interno de U com U. Produto interno de V com V, a gente pode simplificar lá com produto interno de V com V. E o que sobra? Bom, quando a gente está trabalhando com os espaços vetoriais no corpo dos no corpo dos reais, para os escalares, a gente sabe que o produto interno fica comutativo. Então esse UV vai ser VU, né? Então você pode trocar de ordem. Então no final das contas, esse VU eu posso escrever como UV. Então vai aparecer duas vezes ele, ó. Vai ser então menos duas vezes o produto interno de U com V. Do lado de cá, menos duas vezes a norma de U, norma de V, cosseno do ângulo alfa. Aí veja, olha só. Pegando esse cosseno de alfa e isolando, né, a gente vai poder dizer o seguinte, no final das contas, ó, dá para simplificar esse menos 2 com esse menos 2, e vai ter esse termo todo dividindo o produto interno, né, de U com V. O que vai ficar? Vai ficar justamente produto interno de U com V, norma de U, norma de V. E olha que interessante, a gente conseguiu justamente a expressão que está aqui, que a gente definiu de maneira mais genérica, né? Para o caso do R2 e do R3, coincide justamente com a ideia do ângulo mesmo, a ideia geométrica de ângulo. E a gente pode fazer esse desenvolvimento todo, e a gente sabe que essa conta desse lado, para que ela possa fazer sentido, a gente tem que o cosseno de um ângulo, ele é um número real entre menos 1 e 1. Então o que garante para a gente que essa conta aqui do lado vai ser um número entre 0 e 1? Desculpa, entre menos 1 e 1, né? Para poder fazer sentido essas operações aqui. A gente pode, para isso, analisar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? A gente viu em aulas passadas que a desigualdade de Cauchy-Schwarz diz o seguinte, que o módulo de um produto interno de U com V, ele é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V. Essa é a desigualdade de Cauchy-Schwarz que a gente fez em aulas passadas. Bom, como U e V não são vetores nulos, então a norma não vai ser zero. Essa conta toda aqui vai ser um número positivo. A gente pode dividir ambos os lados dessa equação aqui, ó, por essa norma U, norma V. Então o que vai aparecer ali, ó? Vai aparecer o módulo de U interno V dividido pela norma de U, norma de V, menor ou igual do que 1, né? Porque esse termo todo dividido por ele mesmo vai dar 1. E aí o que acontece? Veja que tem módulo aqui no numerador, mas não tem um módulo aqui no denominador. Mas não tem problema, a gente pode escrever, nesse caso aqui, o módulo da fração inteira. Por quê? Olha só. Por que a gente vai poder fazer isso aqui nesse caso, né? Bom, se a gente pega o numerador, já aparecia lá o módulo dele. No denominador não apareceu aqui o módulo, mas como norma U e norma V serão números positivos e não vão ser zero, porque os vetores U e V não são nulos, né? Está dito lá no enunciado. Então esse número aqui todo, que vai ser o resultado da norma U vezes a norma V, vai ser um número positivo. Então quando você tirar o módulo de um número positivo, o resultado é daquele próprio número. Ou seja, quero dizer assim, se eu tenho 2, eu tiro o módulo de 2, dá o próprio 2. Eu tenho 5, eu tiro o módulo desse 5, me dá o próprio 5. Ou eu tenho um número x positivo, né? O módulo desse x vai dar o próprio x, um número real positivo, né? Então aqui, ó, por isso que nesse caso, ao tirar o módulo da fração inteira, vai aparecer, quando eu for desenvolver o módulo do numerador e o módulo do denominador. Aí o módulo do numerador eu já tinha, e o módulo do denominador vai ser esse próprio número aqui, já que ele é positivo, sacou? Então você vai poder escrever desse jeito. E aí você vai ter que isso tudo é menor ou igual do que 1. E aí vem uma coisa chave aqui, ó. Isso aqui está dizendo que esse número, que isso aqui vai ser um escalar. No caso que a gente está trabalhando com números reais, essa conta toda no final das contas vai ser um número real. Você está falando que esse número real, o módulo dele é 1. Ou seja, você está falando o seguinte, na reta real, a distância desse número até o 1 é menor, ou desculpa, a distância desse número até o 0 é menor ou igual do que 1. Ou seja, qualquer número que você pegue nesse intervalo aqui, ó, que vai de menos 1 a 1, qualquer um que você pegue, a distância dele até o 0 vai ser menor do que 1. Pode considerar aqui o número que você quiser. Estando no intervalo entre menos 1 e 1, a distância dele até o 0 vai ser menor ou igual do que 1. Então, essa é a interpretação geométrica para o fato de que o módulo desse número aqui ser menor ou igual que 1, você vai ter, a partir disso, que esse número, que no caso é o interno V,
dividido por norma U, norma V, ele é menor ou igual do que 1, maior ou igual que menos 1. Ou seja, ele está no intervalo entre menos 1 e 1. E aí, veja, ótimo, esse número aqui é um número real entre menos 1 e 1. E se ele é um número real entre menos 1 e 1, nós podemos ter um certo ângulo, alfa, que você faz o cosseno desse ângulo alfa e te dá esse número. Porque lembra que cosseno de um ângulo é um número real entre menos 1 e 1. Então, faz sentido essa operação que a gente fez aqui para o caso do R2 e para o R3, tá? E aí vai fazer sentido também agora a gente aproveitar que no R2 e no R3 deu a noção geométrica mesmo de ângulo e definir para um subespaço genérico, para um espaço vetorial genérico V, que tem um produto interno, que essa operação vai ser o que a gente vai designar como cosseno do ângulo formado entre os vetores. Mesmo que esse espaço V aqui não seja formado por vetores do ponto de vista geométrico, né? Lembra que a gente falou dos espaços vetoriais formados por funções. Então você está falando aqui que o cosseno do ângulo formado entre as funções, né? Aqui eu estou botando entre aspas, né? Vai ser essa expressão. Por quê? Porque você está inspirado no R2. Mas não é que as funções têm um ângulo formando entre as funções. Seria meio esquisito a gente pensar em qual é o ângulo formado entre as funções, tá? Porque a gente tem a noção do ângulo quando a gente vai para a parte geométrica, pensando em vetores do ponto de vista geométrico, beleza? Mas o importante é, do ponto de vista algébrico, essa expressão aqui vai se comportar como se comportaria no R2 e no R3. E ela vai dar um número entre menos 1 e 1, como a gente desenvolveu aqui, por causa da desigualdade Cauchy-Schwarz que a gente já provou anteriormente. Então você pode dizer que vai ter um ângulo alfa que faz o cosseno de alfa dar aquele número, né? Então veja, nós temos então essa definição aqui para o cosseno do ângulo alfa, e vai ser essa expressão toda aqui envolvendo o produto interno e a norma dos vetores. Bom, algumas observações aqui que é interessante a gente fazer. Veja que quando a gente vai para o R2 e o R3, aquela noção de ortogonal que a gente viu em aulas passadas, ela vai ser bem interessante, porque ela vai casar com a ideia geométrica. Ou seja, olha só, eu sei, pela definição que a gente já fez, que quando o produto interno entre dois vetores dá zero, a gente diz, que esses vetores eles são ortogonais. A gente já viu isso, né? Agora vamos pensar no caso aqui do R2 ou do R3, onde você tem dois vetores formando entre si um ângulo de 90 graus, né? Vamos imaginar aqui, tá? Olha que interessante. Se o ângulo é de 90 graus, então o cosseno de 90 graus vai ter que ser igual ao produto interno entre U, V, dividido pela norma de U, norma de V, certo? Olha só, o cosseno de 90 graus, quanto é? É zero. O cosseno de 90 graus, ele é zero, tá? E se você tem o produto interno aqui dando zero, né? Veja que a igualdade vai ser mantida, porque o cosseno de 90 graus é zero. E aqui, quando você pegar esse termo aqui, né? Que você definiu que ele é zero quando for ortogonal. Então, essa coisa aqui vai dar zero, né? A definição. Vai aparecer zero dividido por norma U, norma V. E zero dividido por um número vai dar o próprio zero. A menos que você esteja dividindo zero por zero, que aí é indefinido, né? Mas não é o caso aqui. Então esse termo dá zero. Veja que a igualdade ela fica mantida. Então quando a gente pega aquela definição que a gente fez, puramente algébrica, que a gente diz que dois vetores são ortogonais quando o produto interno é igual a zero, veja que ela casa de maneira muito interessante quando a gente pensa no ponto de vista geométrico, para R2 e para R3, no ângulo formado entre os vetores, tá? Então a gente pode dizer que para R2 e para R3, dois vetores que formem um ângulo de 90 graus vão ser ortogonais, porque ao formar ângulo de 90 graus, vai acontecer do produto interno ser zero, e aí você vai ter a definição que você tinha em aulas passadas. Então veja que isso é bem interessante aqui, tá? É bom a gente ficar atento a isso. Bom, vamos fazer um exercício para a gente poder treinar, tá? O exercício que eu quero fazer é esse daqui, olha só. Determine um vetor que seja ortogonal a U e ortogonal a V, né? Daí os dois vetores. Então, aqui U e V estão no R3, a gente vai considerar que o espaço vetorial é R3 e que o produto interno é o usual, né? Nós vamos ter então o seguinte, digamos que o vetor que eu quero achar seja um vetor W, né? Então esse vetor W ele tem que ser ortogonal ao U e esse vetor W tem que ser ortogonal a V. Isso significa que o produto interno de W com U tem que ser igual a zero, ou o ângulo formado entre eles, se a gente está aqui no R3, é igual a 90 graus, né? E o produto interno entre W e V tem que ser igual a zero também, ou o ângulo formado entre W e V é 90 graus, né?
aqui para o R3. Bom, vamos lá. Se a gente está trabalhando com o produto interno usual, digamos que esse W seja x, y, z. Como é o produto interno usual? Você multiplica a primeira coordenada com a primeira coordenada dos vetores e soma pelo produto da segunda coordenada com a segunda coordenada e depois soma com o produto da terceira coordenada com a terceira coordenada. Então aqui vai ficar aqui, ó, x vezes 1, que dá x, y vezes 1, que vai dar y, e 3 vezes z, que vai dar 3z. Isso tem que ser igual a zero. Aí continuando aqui, ó, produto interno de W com V, vai ser x vezes 1, que vai dar x, mais y vezes 2, que vai dar 2y, e aqui vai ser z vezes menos 4, que é menos 4z. Tem que ser igual a zero. Então você montou um sisteminha aqui que tem duas equações e três incógnitas. Para resolver, a gente poderia fazer escalonamento aqui, mas eu vou fazer aqui nesse caso o seguinte, ó, é mais prático a gente colocar esse x e y em função do z, vai ficar assim, ó, x mais y igual a menos 3z, e aqui vai ficar x mais 2y igual a 4z, tá? Então eu separei, eu isolei o z no segundo membro. E agora eu vou resolver esse sisteminha como se fosse só nas variáveis x e y. Aqui nesse caso, se eu quiser usar o método da soma, né, vai ser fácil eu multiplicar, por exemplo, a de cima por menos 1. Né? Se eu multiplicar a equação de cima por menos 1, ali até não deu para perceber ali porque ficou muito grudado na tela. Agora dá melhor. Então vamos multiplicar por menos 1 dos lados aqui, certo? O que vai acontecer? Vai aparecer menos x menos y igual a 3. Menos x menos y igual a menos 3z, né? Multiplicando. Aliás, menos 3z não, mais 3z, né? Porque quando você fizer menos 1 vezes menos 3 vai dar 3, então 3z, embaixo eu repito, x mais 2y igual a 4z. E agora vamos fazer o método da soma, né? Quando eu somar essas duas equações membro a membro, menos x e mais x já simplifica, vai sobrar menos y mais 2y de um lado e do outro 3z mais 4z. Então 2y menos y vai dar y, e 3z mais 4z vai dar 7z. Ok, então achei o meu y. Escolho qualquer uma das equações para substituir y e achar o meu x. Então, por exemplo, x mais y é igual a menos 3z, aqui dessa primeira equação, tá vendo? Então, no lugar de y eu boto 7z, então vai ficar 7z aqui, que é igual a menos 3z. Então, meu x vai ser igual a menos 7z menos 3z. Quanto é que vai ser meu x? Menos 10z. Então eu já achei o meu x e meu y em função do meu z. E como é que fica a solução aqui? A gente pode dizer o seguinte, a solução, ó, se nós tivermos, por exemplo, o nosso z sendo um número real t qualquer, né? Então isso vai ficar assim, ó, o x vai ser igual a menos 10t, o meu y vai ser igual a 7t e o meu z vai ser igual a t, onde esse t aqui é um número real, tá? A gente pode colocar então o seguinte, ó, se a gente quisesse colocar desse jeito, o nosso w ele vai ser, no lugar de x é menos 10t, no lugar de y é 7t, no lugar de z vai ser um número real t, onde esse t é um número real. Então qualquer vetor nesse formato vai ser ortogonal ao mesmo tempo a u e v. Então, por exemplo, ó, digamos que a gente pegue para t igual a 1, né, para ficar bem fácil a continha. O que a gente vai ter? Vai ter o vetor w como sendo menos 10, 7 e 1, né? Se no lugar de t você bota 1. Esse vetor aqui, se você fizer o produto interno dele com u e com v, você vai ver que vai dar 0. Então, ele de fato, esse w, ele corresponde a um vetor que é ao mesmo tempo ortogonal a u e a v. Porque o produto interno de w com u vai dar 0 e o produto interno de w com v vai dar 0. Confere aí, para você ver. Ficou com dúvida? Vamos fazer agora um exercício para você treinar? Então é esse aqui, ó. Quero que você faça esse exercício. Então tá aqui, esse é o exercício, só mudei alguns valores ali para o U e para o V. Faz conforme a gente viu na videoaula. Se ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Na descrição do vídeo eu vou colocar qual é o gabarito. Não esquece de deixar o seu curtir se você não deixou ainda e de inscrever-se no canal se você não tiver inscrito. Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de Álgebra Linear. Até mais e tchau!